Fala pessoal, eu sou Adriano Silva, eu faço Day Trade como profissão e invisto no mercado financeiro baseado em gráfico. E nesse canal a gente fala de Day Trade, investimento e economia, e esse é mais um vídeo que a gente bate um papo sobre um tema impactante com relação a Day Trade. A gente vai falar sobre backup no Day Trade. E não, você não precisa de um outro operador de Day Trade para te substituir quando você não puder operar, mas sim você precisa se preparar e ter alternativa para quando acontecer o que aconteceu comigo, tá? Óbvio que eu tenho um problema um pouco maior, tá? Porque eu gravo as minhas telas, eu preciso de um computador mais robusto, mais potente, mas você pode se preparar e não precisa de tudo isso e você consegue se preparar. E esse vídeo foi inspirado no comentário de um amigo aqui do canal que deixou no vídeo que eu fiz há 2 dias atrás, falando de day trade, o problema que não te contam. Ele falou sobre possíveis alternativas que você poderia ter e eu pensei, cara, realmente é importante você ter um backup para conseguir operar caso a máquina que você usa para fazer day trade, dê problema. Eu tenho um grande problema aqui, um grande agravante, é porque, como eu faço day trade, eu tenho 6 telas e eu gravo as minhas telas para mostrar para vocês day trade na conta real, no melhor estilo skin the game, arriscando a própria pele, onde eu coloco o meu dinheiro, o meu capital de verdade na conta real e mostro as minhas operações do começo ao fim e mostro para vocês o caminho para fazer 5 de 1, 5 dígitos dentro de um mês e repetir isso todo mês. Ou seja, 10 mil reais ou mais dentro de um mês e repetir isso diversos meses. Eu mostro como fazer isso na playlist Arriscando a Própria Pele. Se você maratonar, você vai entender o caminho para chegar lá. Eu preciso de um computador mais robusto. E infelizmente o que tem o problema é essa peça que vocês estão vendo aqui do meu lado. E não, eu não virei um canal de informática não. Ela é uma placa de vídeo mais robusta para suportar todo o trabalho que eu faço no meu computador, que vai além só do day trade, e sim é mostrar para vocês e preparar para vocês os vídeos para que mostre o meu day trade na conta real. Ela simplesmente parou de funcionar, e ela parou de funcionar até eu identificar que o problema era ela. Foi um grande parto ali, foi uma grande dor de cabeça, consegui identificar, já comprei outra, agora eu tô literalmente, ontem eu estava conversando com a minha esposa e ela falou, para de atualizar o aplicativo que você comprou, a sua placa de vídeo, porque não adianta quantas vezes você atualize, vai chegar na hora que tiver que chegar. E a previsão de chegada é entre segunda e quinta. Então eu tô aqui roendo as unhas, comendo praticamente os dedos na expectativa que chegue logo essa placa de vídeo e eu consiga voltar aqui a operar e mostrar para vocês as minhas operações, que é o que eu acho mais interessante. Mas eu fui estimulado por um amigo do canal que deixou um comentário no vídeo que eu falei aqui para vocês, Day Trade, o problema que não te contam, ele falando sobre alternativas, e voltando nesse tema ele deu algumas alternativas bacanas. Se você opera no Day Trade, eu já fiz isso, tá? Eu operava no Day Trade, eu tinha as minhas telas, eu tinha um notebook. Caso desse problema, eu espetava o meu notebook na TV e plotava as minhas telas na TV e eu poderia ver o gráfico e operar e executar as operações pelo notebook. Muito parecido com o que eu faço hoje, de uma forma diferente, como eu disse para vocês. Eu opero 2 contas. Então, nessas 6 telas que vocês estão vendo atrás aqui, está o dinheiro do Arriscando a Própria Pele, onde eu opero e mostro as minhas operações. No meu notebook, eu opero day trade com o meu capital, com o dinheiro do leite das crianças, com uma conta maior, para que eu ganhe mais nas minhas operações. E como as operações são as mesmas, eu só reflito as operações que eu faço na minha conta, eu consigo analisar o gráfico por essas telas. Então é praticamente isso. Meu notebook é o meu operacional da conta pessoal e do Arriscando a Própria Pele são essas telas que vocês estão vendo atrás de mim. É esse computador que eu usava essa placa de vídeo, que é um computador mais robusto, tá? E aí o que acontece? Eu não tenho backup para esse computador mais robusto. Um backup desse computador mais robusto custaria uns 10, 15 mil. E eu não fiz esse backup. E aí fica aqui o alerta para vocês que vale muito a pena. Dias parados são ruins. Então eu estou literalmente parado esperando para que chegue a peça. E aqui também, fazendo um parêntese, é até engraçado, o meu irmão ele trabalha com segurança do trabalho, então ele trabalha tentando diminuir ou eliminar os riscos de algumas situações. E ele falou para mim, você já pensou em ter um backup da sua máquina uns dias atrás? E eu falei para ele, sim, eu pensei, vou montar. Só que custa de 10 a 15 mil reais, mais para frente eu monto. Como sempre, né? A gente deixa mais para frente e o mais para frente chegou hoje. Eu tive que comprar peças pressas, então eu comprei aquele custo de urgência, né? Você não paga o menor preço ou o melhor preço que você poderia pagar, você paga o preço que querem te vender e aí você compra as peças ali para a peça chegar e você resolver o problema uma vez que você identificou. E tem outro porém. Eu sempre ficava nessa, não, qualquer coisa eu mando numa assistência técnica e a assistência técnica resolve o meu problema. Só que quando aconteceu o problema no meu computador, eu liguei nas assistências técnicas que mexem com computadores. E o prazo era de 5 dias para a resposta do orçamento. E o prazo para manutenção era previsto após o orçamento ser enviado, ou seja, ia ficar 5 dias parados, coisa que eu não fazia ideia. Para mim, eu levava lá, o pessoal fazia a manutenção e me devolvia, era isso que eu tinha na cabeça. Mas eu ia ficar 5 dias parados, esperando chegar a informação do que teria que trocar, para aceitar a troca do que eles me falassem que teria que trocar, para depois ser comprado as peças, depois ser trocado e aí finalmente eu chegar no meu objetivo, que é de fato consertar a minha máquina. E seria um tempo muito grande.
Então eu resolvi por conta própria falar, vou identificar o problema e depois que eu for identificar o problema vou comprar a peça e aí eu vou solucionar o problema a depender do movimento que eu vou fazer aqui. Então foi tudo isso. Infelizmente faz parte, tá, de ser day trader passar por tudo isso. Tá? E isso me deixou parado por esses dias e vale esse alerta feito por esse amigo do canal aqui no vídeo que eu comentei para vocês. Que é você ter alternativas. Você não precisa ficar parado como eu fiquei. E você não precisa de um computador robusto como eu tenho. Você não vai gravar suas telas. Você vai operar. Por mais que você tenha mais de uma tela, você tenha duas, você tenha três, tenha quatro, que você tenha 6 telas, você não precisa nem de uma placa de vídeo tão robusta quanto a minha. Até porque o sistema que você utiliza para operação, seja o Trade, o Profit Chart ou qualquer outro sistema que você utilize para efetuar o day trade, ele não é tão pesado assim. Ele exige uma configuração básica, e uma placa de vídeo básica só com mais portas te entregaria o que você precisa, que é o que eu vivo hoje. Uma placa de vídeo mais básica entregaria o que eu preciso, foi o que eu pensei na hora de comprar. Só que eu não conseguiria gravar as telas, porque daí exige uma robustez maior da placa de vídeo, e foi isso que eu vivi, e foi isso que eu senti nas análises que eu estava fazendo até comprar a placa de vídeo. Então foi esse problema que eu entendi. E já vou abrir um parênteses aqui para vocês também para pedir desculpas, porque, de novo, aquele meu vizinho continua em obras, continua em reforma, continua fazendo barulho, o barulho vaza aqui no vídeo, não tem jeito, faz parte, mas eu espero que vocês entendam. E voltando ao tema, eu não tive fuga, mas você pode ter, você pode se preparar. Esse é um tipo de situação que você não vê no dia a dia. Por quê? Ser day trader e falar sobre day trade vivendo a realidade é uma coisa muito interessante. Quando acontece um problema, acontece uma situação, você consegue passar esse alerta. E foi o que aconteceu comigo. Aconteceu um problema de literalmente ter parado, minha placa de vídeo, ela literalmente não parou de funcionar. Ela começou a dar problema. Até entender que era ela o problema, que era oriundo dela o problema, demorou. Por mais que seja fácil agora falar, era só arrancar a placa de vídeo e testar o computador sem a placa de vídeo, sim. Mas até entender que era a placa de vídeo, eu passei por muitas outras fases. Podia ser o sistema que eu operava, podia ser o meu processador, podia ser a memória do computador, podia ser um vírus, podia ser o Windows que estava com problema, podia ser tanta coisa que eu fui eliminando no meio do caminho até identificar a placa de vídeo, que demorou todo esse tempo, demorou uns 2 dias aí praticamente para identificar que era a placa de vídeo, e agora vai demorar mais o tempo de chegar a placa de vídeo para que eu consiga fazer manutenção na minha máquina e voltar a funcionar. Mas, de novo, reforço, você não precisa passar por isso. As ideias dele realmente são boas. Ele falou, cara, você pode ter ali um notebook e você plugar o notebook na TV e plotar as suas telas na TV. Eu já fiz isso, já operei assim. E funciona, entrega. Lógico, fazer isso por muito tempo é ruim, mas por um curto espaço de tempo funciona, entrega. Você pode ter um equipamento, um computador de um outro membro da família que você pode pegar e plugar nas suas telas e funcionar. E sim, funciona, entrega, é real, isso pode acontecer. Então isso não é algo absurdo de se fazer e foi uma boa ideia, foi um bom alerta para se deixar aqui e vale um vídeo para falar para vocês. Quando você for operar no day trade, se você já é day trader, você tem alguma alternativa caso o seu computador dê problema? Ou vai acontecer que nem eu, você vai ficar parado, vai tentar identificar, vai ligar numa assistência técnica, vai pegar o computador e levar para um amigo, vai pegar o computador e levar num local que faz manutenção qualquer e pedir, pelo amor de Deus, arrume meu computador que eu preciso dele para trabalhar. Enfim, qual caminho você vai adotar? Você já tem a rota, já traçou isso? Algumas coisas são de extrema importância você ter a fácil mão, e uma delas é, bom, e se o meu computador parar? Qual é a minha alternativa? Porque caso isso aconteça e você já mapeou uma alternativa, fato, você já vai estar operando no minuto seguinte, depois que você resolver esse problema. Isso é um ponto. E de novo, tá? Eu vou alertar aqui para vocês que eu já recebi comentários como esse. Não opere pelo celular, somente pelo celular. A visão é muito curta. É ruim. Se você fazer isso, você vai estar tomando um risco enorme. Porque tem gente aqui que comenta, você pode usar o celular, o Profit Chart do celular. Não, o Profit Chart do celular é para consulta. É para um momento que você faz uma operação e de repente trava as suas telas e você quer sair da operação. Eu uso para isso. De repente aqui, vamos dizer que minha internet cai. Ou, sei lá, eu recebo um vírus e meu computador trava e eu estou no meio de uma operação. Eu entro pelo Profit celular e zero a minha operação. É puramente para isso. Não é para operar, e pelo menos essa é a visão que eu tenho. Quando eu opero, se eu for operar, né, se eu fosse optar a operar pelo celular, seria ruim porque eu teria uma visão restrita de uma tela pequena, sem fazer a análise ampla de um único gráfico. E olha só, o quanto de informação eu dei para vocês. Isso para dizer para vocês que o celular não é um backup. O celular é só uma válvula de escape para um problema rápido. E se você não tem o Profit no celular, é importante você ter, justamente por esse ponto que eu comentei com vocês. Numa questão de colapso, você conseguir ali apagar o incêndio. E o backup para o seu computador, para você continuar operando, é uma outra situação. É uma alternativa, é você usar a sua televisão, que é um pouco maior, para você botar as telas e dividir a tela da TV para você ter mais visualização gráfica. É você, de repente, ter um outro computador de um outro membro da família. Se você estiver operando num desktop, numa torre, você ter um notebook para você conseguir acessar. São alternativas para que você consiga operar e não ficar parado enquanto o seu computador está em manutenção.
diferente do que infelizmente eu vivo. Eu não consigo operar, por quê? Não consigo mostrar para vocês por quê? Porque infelizmente aqui eu estou com o computador parado. E fato, eu fiz as minhas operações utilizando a TV esses dias com o meu notebook. Tá? Fui lá, plotei, operei, só que eu não consigo gravar. E óbvio, eu só posso operar uma conta. Então, claro, eu vou operar a minha conta, a conta do dinheiro do leite das crianças, que é o importante, que é o que paga as contas do mês. Então, eu não consigo gravar, não consigo postar e, infelizmente, não consigo operar com a conta do Arriscando a Própria Pele para depois mostrar para vocês o resultado. Mas em breve eu estou de volta, como eu disse para vocês, de segunda a quinta-feira vai chegar aqui a placa de vídeo, eu vou conseguir instalar ela e voltar a funcionar, e voltar a gravar as telas e voltar a mostrar day trade na conta real. Mas esse bate-papo aqui com vocês era justamente para isso, para mostrar para vocês, existe alternativa e você tem que ter alternativa e tem que mapear a alternativa para você operar quando acontecer um problema no seu computador. E infelizmente é possível acontecer e é passivo de acontecer, a gente não tem como eliminar isso, faz parte do dia a dia. Ah, mas Adriano, não tenho como ter alternativa, eu tenho somente um, acabei de montar, eu tenho uma torre, eu tenho um computador, eu moro sozinho, só tenho um notebook, eu já uso a TV. Tudo bem, por um começo você sabe que você está no risco. Mas é importante, ao longo do tempo, você sentiu que está dando certo, está entrando dinheiro, separa ali um recurso para você conseguir ou montar um outro computador ou ter uma alternativa que vale a pena para que você consiga operar caso você não consiga, caso você tenha um problema como eu tive. Bom, pessoal, fico por aqui. Está aqui a evidência do problema do que me deixou parado, a minha placa de vídeo. Em breve eu vou voltar a operar na conta real, em breve eu vou voltar a mostrar para vocês day trade na conta real, né? Operar eu já estou operando com uma alternativa paliativa e a gente vai bater um papo de novo amanhã sobre um tema impactante com relação a day trade, como eu sempre digo no final dos vídeos. Até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.